a nova ordem mundial, ou ecumenismo, a união das igrejas, religiões e até mesmo os Illuminati. Tudo isto há uma forte ligação, juntamente com sociedades secretas, maçonaria. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 17, no versículo 17: porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu intento, o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Uma profecia do livro de Apocalipse 17, que nos relata exatamente o princípio do cumprimento da mesma. Pois hoje vivemos numa era globalizada, numa sociedade moderna, numa religiosidade moderna, aonde o ecumenismo, o que é o ecumenismo? Seria necessário aqui algum tempo para falar para os irmãos o que é o ecumenismo. O ecumenismo é a união das religiões em uma só. Eles querem reunir as crenças religiosas em uma só, unir evangélicos, católicos, espíritas, umbandas, budistas, islamistas e assim por diante. Querem reunir as religiões, que quando todas elas estiverem unidas e reunidas, então será um prato cheio, para que quando o anticristo se manifestar junto com o seu braço direito, que será o falso profeta, como está em Apocalipse, no 13º capítulo, nos fala sobre isso, e em Daniel também. Então eles possam ali exercer a sua influência mundial, operar os seus prodígios do engano, conforme Paulo também disse em Tessalonicenses. Porque Deus tem posto em seus corações, no coração dos grandes líderes do mundo, políticos, da área do entretenimento, da área empresarial e até mesmo da área religiosa. Grandes líderes que são lobos em pele de ovelhas, a qual estão cumprindo este intento, o intento do anticristo, a qual darão o trono e o reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Paulo disse da apostasia, que o anticristo não se manifestará antes que venha a grande apostasia, ou seja, antes que a igreja cristã, a igreja que tem Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, que depende somente das Escrituras, se aposte da fé, ou seja, apostate da fé cristã, abandone a fé genuína então para ir atrás das heresias. E os Illuminati, uma sociedade secreta que muita gente não conhece, são também braço direito desta nova ordem mundial, deste movimento chamado ecumenismo, nova ordem mundial, nova ordem das épocas, das nações, ou como até o Papa disse, uma nova ordem financeira é preciso no mundo para acabar com a crise global. E tudo isso converge para o cumprimento das profecias bíblicas. Por isso devemos estar alertas, devemos prezar pela moral da palavra de Deus, pela moral e ética da palavra de Deus, e não por culturas ou modernidades, ou ciência, psicologia, tantas coisas que querem estar no meio da igreja, no meio das pregações, no meio do povo de Deus, para influenciá-las nos pensamentos da moda e da cultura atual. O ecumenismo, então, queridos, é isso, é a junção, a união de todos os credos religiosos. E já existe esse movimento onde as igrejas têm procurado se unir, tanto católicos como evangélicos, até existem shows que cantores evangélicos cantam junto com cantores católicos, e alguns até dizem, eu não vejo problema nenhum nisso. Aí é que está o problema, irmãos, porque a palavra de Deus diz que não devemos ter comunhão com as trevas, não nos colocar em julgo desigual, que somos chamados igreja, chamados para fora, chamados santos, e não devemos fazer parte do erro, fazer parte do engano. Mas infelizmente a igreja tem caminhado por esse nível, tem caminhado por esse caminho, onde se você vai em igrejas cristãs, o maior número de membros ali são incrédulos, são carnais, são mundanos. Pouquíssimos são espirituais.
A minoria realmente quer Deus. E infelizmente a culpa disso são dos líderes, porque assim como a igreja são os líderes, assim como é o povo, é os sacerdotes, como disse o profeta. Ou seja, ela é um reflexo, ela é um espelho daquilo que a sua liderança é. Essa igreja é carnal, não gosta de orar, não gosta de aprender a palavra de Deus, não gosta de estudo bíblico, é porque os líderes não dão exemplo, ou estão falhando em dar exemplo, em ensinar corretamente a igreja, ou na sua vida de oração com Deus. Então, queridos, estamos nesses últimos dias, nos dias em que tudo está se unindo, a nova ordem mundial, que está na nota de $1, a nova ordem mundial que é propagado pela nova era, uma religião moderna que também que prega a junção de todas as religiões. Então tudo isso converge para o cumprimento da profecia bíblica, aonde quando o anticristo se manifestar, haverá toda uma estrutura já preparada para o seu governo e seu reino. Pois assim como para que o Messias, Jesus, se manifestasse à terra, houve toda uma estrutura onde Deus preparou o cenário, houve ali o Império Romano para governar. Para os irmãos terem uma noção, Jesus não poderia ser morto por apedrejamento, senão ele não cumpriria as profecias bíblicas, transpassaram minhas mãos e os pés, e só pôde cumprir essa profecia porque Roma dominava todo Israel e toda a terra antiga. Então os únicos que poderiam executar as pessoas com a pena de morte eram os romanos. Os judeus não poderiam então apedrejar Jesus, então eles dependiam de Roma. Assim houve a preparação no cenário para que Jesus morresse crucificado sobre o domínio do Império de Roma, cumprindo então as profecias de Salmos e tantos outros trechos da palavra de Deus. Então houve uma preparação para que o Messias, Jesus, se manifestasse. E para que esse Messias da nova era, para que esse Maiteia, como é chamado também, para que esse grande líder, esse espírito iluminado, este guia, este homem que vai modernizar e que vai mudar o mundo, se manifeste. O anticristo, que para eles serão chamados de Cristo, de Messias, de o novo líder, grande líder, se manifeste, haverá toda uma preparação de uma estrutura, a qual sociedades secretas como Illuminatis, maçonaria, o satanismo moderno, onde são religiões tão escondidas que ninguém sabe quem realmente é. Dificilmente você vai conversar com um satanista, um maçom, ele vai dizer eu sou maçom, eu sou satanista. Sempre eles vão dizer eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, mas jamais eles vão revelar sua verdadeira identidade, pois eles são proibidos disso, pois eles agem nos bastidores da história, onde a maioria do povo está cego, não enxerga, não consegue enxergar, são marionetes dos políticos, da liderança, são marionetes do sistema deste mundo, ao qual o príncipe é Satanás, e estão cegos quanto a isso, não conseguem enxergar. Bem-aventurados são aqueles que enxergam e aqueles que veem que estamos no tempo do fim e que estamos prestes a testemunhar o maior fenômeno da história, ou os maiores fenômenos, os cumprimentos das profecias bíblicas. E a maioria está cega quanto a isso, porque a iniquidade se multiplicou, o amor já se esfriou, a cegueira já tapou os olhos e tem comichão nos ouvidos e não consegue enxergar a realidade, porque o povo hoje está tão preocupado com casar, dar-se em casamento, com comprar, edificar, com ganhar dinheiro, com trabalhar, com religiosidade. Estão tão preocupados em encher igrejas, estão tão preocupados com tantas e tantas coisas, com entretenimento, televisão, que não tem tempo para estudar as escrituras, para meditar nas escrituras, para ser um pensador, para ter uma vida com Deus de oração. Então estão cegos, estão despreparados para o que vai acontecer. Por isso eu digo aos irmãos, devemos estar preparados, pois nova ordem mundial, Illuminati, sociedades secretas, ecumenismo, tudo isso faz parte da nossa sociedade moderna. E infelizmente muitos não enxergam isso, ou se enxergam, se fazem de cegos. Que Deus tenha misericórdia de nós, pois isto está se cumprindo aos nossos olhos, estamos enxergando o cumprimento disso. Se você quiser pesquisar mais sobre isso, acesse o site na internet, www.espada do Espírito, ou digite no Google e Espada do Espírito, você vai ver ali muitas matérias relacionadas a isso, e com certeza muito mais se você pesquisar você vai encontrar, muito mais se você estudar você vai encontrar. Então que os irmãos possam tirar suas conclusões e que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu clamo a Ti, peço a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós.
para que não sejamos enganados, meu Deus. Caímos no engano, meu Deus. Pois eu sei que estamos na última hora, sei que o Senhor está voltando, sei que todas essas coisas estão acontecendo, meu Deus, que essas religiões, sociedades secretas têm trabalhado dia e noite para cumprir o seu propósito, o propósito de Deus, para que o reino da terra seja dado a Satanás, seja dado ao seu líder, o anticristo, porque o Senhor colocou no coração dessas pessoas esse intento, para que eles tenham essa mesma ideia e deem à besta o seu trono. É uma profecia bíblica, Senhor. Por isso, tem misericórdia de nós, Pai. Que nós não sejamos parte desses que estão cumprindo o intento do Senhor para ter uma mesma ideia para dar à besta o trono, o reino, mas que sejamos da outra parte da profecia bíblica, daqueles que perseveram até o fim, daqueles que se mantêm fiéis como a igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, mas não neguem o seu nome e guardem a palavra do Senhor, os princípios da sua palavra, mesmo que isso seja escândalo para muitos, seja fanatismo para muitos. Ajude-nos a guardar a sua palavra, que eu peço a Ti, Senhor, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.